Oi, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Boa noite, gente. Vocês estão... O áudio e o vídeo tá bem? Vocês estão conseguindo me escutar? Só vamos compartilhar a live para que ela possa chegar aí às mamães, às famílias, aos papais. Oi, pessoal, boa noite. O pessoal tá chegando. Boa noite. Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre depressão pós-parto. Então vamos chegando aí as mamães, as tias, a vovó, os papais, porque hoje também vamos falar com vocês, papais. Então vamos aumentar aí o som da live para que eles possam ouvir, ok? Gente, Igor, obrigada pelo retorno. O Igor está dizendo, homens, não fiquem com vergonha de aparecer, não. Tome vergonha e ajude sua mulher, é bom pregar. Sim, áudio e vídeo, ok, obrigada. Bom, pessoal, então, vamos lá. Boa noite, vou me apresentar, eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga e venho aqui no portal quinzenalmente para falar para vocês um pouquinho, para a gente conversar, conhecer sobre neurodesenvolvimento, sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento de crianças e adolescentes e como funciona aí a nossa vida em relação ao nosso desenvolvimento neuronal, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre depressão pós-parto. Então, vamos lá, o pessoal tá chegando, sejam todos bem-vindos. Boa noite. E então vamos bater mais um papo essa semana, gente. Dúvidas, perguntas, questões, mandem mensagem, mandem online, mandem por inbox, liguem, mas perguntem, esclareçam essas dúvidas, não deixe essa questão da saúde mental passar em branco. Eu sei que às vezes a gente tem vergonha, a gente não quer falar que a gente tem uma questão nesse sentido, e aí a gente acaba não buscando uma orientação correta ou nem mesmo informação, e ela precisa chegar na gente, tá? Então, por favor, divulguem muito, principalmente aqui, né, onde as mães ficam solitárias, perdidas, né, quando ficam grávidas, ou porque tá grávida de novo, ou porque é a primeira vez, tá num país diferente, a maioria das vezes está sem a família para ajudar, para acompanhar. Então, hoje a gente vai realmente precisar conversar muito, assim, sobre esse tema. Boa noite, Cris, seja bem-vinda, minha neuroamiga. Psicóloga Juliana na área, Ju, seja bem-vinda, Ju. Último tema, nós vamos conversar bastante sobre essa questão. A gente começou a falar na semana anterior sobre a gravidez e sobre o desenvolvimento fetal, o desenvolvimento do bebê durante a gestação. E aí, durante as conversas em box, né, algumas mães acabaram me trazendo algumas questões mais pessoais, justamente pela vergonha de não querer falar ou escrever, se expor, mas, gente, eu acho que quando se trata da nossa saúde, seja física, seja mental, é de extrema importância que a gente pergunte sim, que a gente queira saber, que a gente fale, para que a gente não chega num ponto que não tem muito o que ser feito, né? Então,
vamos buscar sim informação, vamos tirar as dúvidas, porque é necessário, né? Então vamos lá. Boa noite, Júnior, obrigado por Talmi, pelo espaço. Então vamos começar a falar sobre a depressão pós-parto. Assim como a gente falou na live anterior, a questão dos hormônios durante a gravidez, de como que essa mãe, de como o corpo dessa mãe se prepara durante a gestação, até o nascimento do bebê, essa mudança toda que ocorre emocionalmente, fisicamente, né, devido à barriga crescer e o pé inchar, né, e todas essas questões físicas que acontecem com a mãe durante o período gestacional, isso não some após a nascida do bebê, né? Então, o nascimento do bebê. Tem pessoas que recuperam o corpo super bem, super rápido, tem mães que têm uma enorme dificuldade de voltar pro corpo que tinha, e isso tudo vai meio que pesando, né? No ombro, na cabeça da mãe. E se ela não já tem uma certa propensão a desenvolver uma depressão, ou se ela já teve um quadro depressivo em algum momento da vida, e ela chega nesse momento após a gestação, que ela se vê numa situação física e mental, né, não muito adequada, vamos dizer, ela corre um risco muito maior de desenvolver a depressão pós-parto. Porém, não é só as mulheres, né? Então hoje a gente vai falar um pouco também sobre a depressão pós-parto nos pais, tá? Nos homens. Como que ela acontece. Às vezes pode até ser que muitos se identifiquem com o que a gente vai falar hoje e não faz ideia de que esteja num processo de depressão, né? E os pais, sim, eles entram também num processo de depressão, e não é só as mães. E tem mães que perguntam pra mim se tem tempo pra desenvolver esse processo, nossa, mas o meu bebê já tá com 8 meses, com 9, e agora que eu tô sentindo, ou agora, né, que na verdade eu percebi. Não, né? Ela tem a depressão, ela pode aparecer até os 12 primeiros meses de vida do bebê. Então não é, nasceu na primeira, na segunda semana, eu entro num quadro que eu sinto que eu não tô bem, que tem alguma coisa errada, mas que eu acho que vai passar. Então, geralmente as pessoas acham que a depressão pós-parto, ela só pode ser diagnosticada, ela só pode ser percebida durante as primeiras semanas ou os primeiros meses, né? E é sabido através da psiquiatria e da psicologia que não, né? Durante os 12 primeiros meses é possível sim que as mães desenvolvam, no caso, né, a depressão pós-parto, que aí essa depressão, na verdade, ela vai ser oriunda daquele momento, né? Daquele momento realmente do pós-parto. Eu tive o bebê, eu tenho esse período mais ou menos de 1 ano, onde ela pode desenvolver ou não, tá? Essa depressão, quando não cuidada, ela pode voltar em outros períodos. Então, o meu bebê cresceu, eu enfim, passei por cima desse momento, porque as pessoas falam que é frescura da mãe, falam que ou então, é só cansaço, ela só está cansada. E aí mistura muito, né, as características da depressão com o esgotamento físico e mental que as mães sofrem por si. A Cris está dizendo que a depressão chegou para ela 5 anos depois. Então, ela teve o nenê e durante esse processo, Cris, foi tranquilo, você não tinha nenhum sintoma, nada. E ela veio só depois de 5 anos, é isso? Acho que eu entendi. Mas como a gente está falando, né, a depressão, ela pode vir a qualquer momento da nossa vida, né? Mas a depressão pós-parto, ela vem justamente, e ela se caracteriza como uma DPP, né, uma depressão pós-parto, realmente nesse momento onde a mãe tá nessa fase do puerpério, até então ela era mãe e o bebê, né, durante o período da gestação era uma coisa só, então as atenções eram todas voltadas para a mãe, né, então a mãe chegava numa festa,
vinha cadeira, vinha água, vinha suco, vinha todo mundo falar com essa mãe. E aí ali ela tava naqueles 9 meses de glória, né? E tudo muito legal, muito bacana, só que aí tem o momento do parto, o momento do nascimento. E toda essa atenção, que até então era destinada para as mães, ela se foca no bebê. Oi, Vanessa, boa noite, ótimo tema, isso, vamos lá, vamos conversar, precisamos falar sobre, né? Temos muitos assuntos que a gente precisa, assim, né? Precisa mesmo falar e refalar e falar de novo, porque a sociedade muda, os medicamentos mudam, as terapias mudam, então é sempre importante a gente tá se informando e tá sabendo. Oi, Clélia, bom dia! Tema ótimo, Viviane, você vovó novamente. Que linda, parabéns, Clélia. Um beijo pra todo mundo aí no Brasil. Parabéns, vovó. Aí, cuida aí da galerinha, de quem tá vindo e da mamãe, né? Vamos cuidar aí de todo mundo. Marca ela na live aí pra estar assistindo, ela, o pai, a família toda. A vovó já é um caminho, já é, através de você vai estar chegando aí em quem realmente precisa. Parabéns por ser vovó novamente. Oi, Vanessa, boa noite. Então a gente tem toda essa questão que já é um baque para essa mãe, né? De até então, esse período todo, ela estava ali como centro das atenções, e aí a criança nasce natural, né? Que toda essa atenção volte pro bebê. Só que, assim como nasce um bebê, nasce uma mãe. Não importa se é o segundo filho, o terceiro filho, quarto filho, quinto filho, não importa, tá? Todo nascimento de bebê nasce uma mãe ou uma nova mãe. Por quê? As experiências são diferentes, o tempo é diferente, a vida dela já não é mais a mesma, aonde às vezes ela mora já não é o mesmo lugar. Então, sim, sempre é um processo novo, tá? Não importa se é mãe de primeira viagem ou se é a mãe de 4, 5 crianças, tá? É sempre um novo, vamos dizer assim, né? Cada nova gestação realmente não é gestado somente um novo bebê, né? Uma nova mãe ali também tá nascendo, tá? Então vamos lá. A mãe passou por todo esse processo, o neném nasceu, a família, o marido, enfim, todo mundo volta o seu olhar a este bebê, e a mãe acaba tendo que ficar em segundo plano, porém com todas as responsabilidades voltadas para ela, ou seja, ela tem que meio que é um choque de realidade. Eu tava no céu, faziam massagem para mim, perguntavam se queriam ir no mercado, ou paravam o carro muito próximo para eu poder descer, enfim, né? As coisas que a gente faz geralmente para quando as mulheres estão grávidas e a gente tá ali nesse cuidado, nessa atenção especial. Quando o neném nasce, todo esse cuidado, ele meio que some. E aí, às vezes, a mãe, às vezes não, por vezes a mãe, ela fica sem chão. Se ela é mãe de primeira ou se ela já é mãe de vários, né? Como eu falei, não importa, porque às vezes ela pode não estar tão sensível durante as primeiras gestações e nas últimas ela tá um pouco mais, um momento mais difícil, ela pode estar um pouco mais triste e aí realmente acontecer dela precisar de uma atenção naquele momento e ela não tem. E aí é comum o pessoal também falar, né? Mas você já teve um monte de filho, você já tá acostumada, né, gente? Calma, que também não é assim, né? Não é porque a mãe tem 3, 4 filhos que ela está acostumada. Porque como eu tô falando, a Vanessa tá falando que é sempre uma nova experiência. Perfeito. É exatamente isso. É sempre uma nova experiência. É sempre um novo momento, tá? Nenhuma gestação não é igual à outra. Aqui nos atendimentos, quando eu recebo as mães e a gente faz as anamneses, são as entrevistas, né, para saber como é que foi o período gestacional e como é que foi o desenvolvimento desse paciente, dessa criança, até o momento que chega no consultório, né, que chega para ser atendida.
E a gente começa a perguntar várias coisas e a mãe e o pai respondem e a gente vai formando aí um caminho de conhecimento para conseguir atender essa demanda dessa criança. E aí, às vezes a gente tem duas, por exemplo, a gente acaba de fazer uma e vai fazer com o irmão. E aí nesse relato, porque quando a gente fala, né, quando a gente não se expõe, mas quando a gente abre as nossas questões, fica mais fácil da gente entender, porque a gente se ouve, né? E aí as mães falam, nossa, mas como foi diferente, né? Quando a gente termina o processo da anamnese, nossa, mas no meu primeiro realmente eu não senti isso, do segundo eu senti, nossa, foi uma gestação realmente diferente, porque naquela época eu tava assim, ou porque naquela época eu tava assado, ou porque enjoou demais, ou em outra gestação foi super tranquila. E aí as mães acabam brincando, né? Já me deu trabalho desde a barriga, né? E aí esse já me deu trabalho, essas falas assim, a gente consegue meio que perceber como é que foi esse período da gestação e como é que foi esse primeiro ano de vida do bebê, esses primeiros anos de vida da criança, né? E aí a gente consegue fazer um levantamento bacana e a mãe consegue perceber, né, como é que foi esse período. E às vezes ela fala, nossa, eu acho que eu tive até uma pequena depressão, mas ela passou batido, né? Porque as mães, elas têm toda aquela obrigação da amamentação, de cuidar do bebê, de estar ali de 2 em 2 horas para a questão da alimentação, de 1 em 1 segundo para cuidar do bebê. Então, ela se anula, né? A mãe, por vezes, se anula para a questão de cuidar da criança que tá ali. Ela se sente mais frágil, sim, Vanessa, muito mais frágil, né? Tem mãe que passa por esse processo gestacional tranquila, mas aí ela entra no processo onde ela já tá ali vivendo e convivendo com o bebê e tendo toda essa responsabilidade materna que até então todo mundo só falava que tinha que ter, que ia fazer, mas que ela até então não tinha vivido, no caso das mães de primeira viagem, ou então a situação um pouco mais complicada, acho, porque a mãe com um bebê novo e que tem um filho mais velho, ela tem uma dificuldade dupla, né? De dar atenção e cuidado físico que o bebê novo precisa, mas ela tem que ter a mesma atenção e o cuidado, só que emocional, pro filho mais velho, né? Então ela tem aí duas áreas aí que ela precisa se dividir. Dentro desse cuidado com a nova criança e o cuidado com o irmão mais velho, tem todas as questões da casa que ela precisa administrar. Tem toda a questão de organização de almoço, de janta, de cuidar do ambiente e de receber as pessoas que chegam em casa para visita e aí de fazer lembrancinha para quem chega. Então, assim, é um monte de coisa que vem para a mãe e ela tem que dar conta, né? Teoricamente, tem que dar conta de tudo isso. Tem mãe que passa por esse processo super tranquila e não tem mais problemas e tudo bem. Mas tem mães que realmente acabam sim desenvolvendo esse tipo de depressão. Quando ela percebe ou quando alguém da família, geralmente é alguém da família que percebe que essa mãe não tá legal, ou porque ela chora demais, ou porque ela se isola, ou porque de repente ela fala que não quer que ninguém visite a criança e que ela quer ficar em casa. Só que aí o que as pessoas confundem? Confundem com, ela não quer que passa germe pro bebê, que pegue bactéria pro bebê, aí fala que a mãe é fresca, que a mãe é isso, que é aquilo, né? E aí ela pode estar nesse momento passando sim por um processo depressivo, um início de processo de depressão e ninguém perceber, porque acha que ou ela ficou fresca ou ela só realmente quer aquela questão da leoa, né, de prevenir que as doenças cheguem no filhote, enfim, cuidar mesmo para que nada externo possa vir a acontecer com o bebê. Então, ela se confunde, né? Esse zelo, esse cuidado, achando que não seja de depressão. Por um outro lado, existe também as mães que estão em processo de depressão
mas que é ao contrário, elas têm um zelo maior, né? Cuida do bebê demasiadamente, não deixa ninguém pegar no colo, fica o tempo todo com o bebê, vê se tá vivo, vê se não tá vivo, não quer que ninguém venha, assim, só de o telefone tocar, ela já vira pro marido e fala, não atende, não vem, não visita, não quero, né? Isso tudo é um medo que tá ali, não é só um cuidado, tá? Claro, existe um cuidado que é necessário, mas tudo que extrapola o que a gente considera como, nossa, não, tudo bem, é um zelo, mas nossa, tá além do permitido, vamos ficar atenta, tá? Porque quando a gente fala de depressão, o que acontece? As pessoas acham que é aquela mãe que não troca o bebê, que não faz mamadeira, que não dá banho direito, que deixa a fralda lá da hora da manhã até o fim do dia. E aí pensam aí só conseguem meio que identificar nesse sentido. Ela tá com depressão porque a casa dela tá uma bagunça, ela não cuida de nada e ela não quer ter o vínculo com o bebê, né? Alguém chega, ela já passa o bebê, ou ela deixa o bebê chorando no carrinho, ou ela deixa o bebê chorando no berço, e aí algumas pessoas acabam falando, ela deve estar com depressão. Mas o contrário também é sinal de depressão, tá? Essa mãe que se transforma e que assim, ela chora porque ela tá fazendo tudo certo, e mesmo assim ela acha que ela tá errada, né? Que ela não tá sendo uma boa mãe, que ela não tá fazendo as coisas direito, que ela não, o leite dela não é suficiente, que o bebê chora porque o leite não é suficiente, aí ela se sente frustrada porque vem alguém e fala, olha, mas esse banho nessa temperatura de água não é bom, dá daquele jeito, e ela já fala, nossa, eu não sei nem dar banho no meu filho. E aí vem aquele monte de sensação, de pensamento, e aí o que já não estava bacana dentro do cérebro dessa mãe, às vezes é o gatilho que precisa para ela entrar dentro de um processo depressivo pós-parto. A Mariana tá dizendo que é assim mesmo, que ela teve e ela acabou se isolando das pessoas. Então, esse tipo de isolamento das pessoas é um dos sinais de alerta, né? Mas as pessoas, Mariana, acabam confundindo como zelo, né? É um zelo da mãe, ela não quer que o nenê fique doente, alguma coisa assim, né? E às vezes isso passa batido, né? Passa e aí as mães acabam não percebendo. E aí ela pode ir evoluindo por um processo de depressão que aí às vezes passa 1, 2, 3, 4, 5 anos do parto e isso vem mais pra frente. Por quê? Porque vai ter um outro gatilho que vai fazer com que essa depressão reapareça, vamos dizer assim, né? Para que ela entre nesse processo depressivo após um longo período da depressão, tá? Então, assim, a questão da depressão, ela não é só uma tristeza, ela não é só um cansaço profundo, tá? Não é só uma questão de, a mãe tem frescura para criar o bebê, ou ela é muito chorona, sempre foi, e aí vem falar dos hormônios, né? Aqueles hormônios que bagunça todo mundo lá durante o período gestacional, devido à formação do bebê e todo o desenvolvimento do bebê. É óbvio que os hormônios da mãe dá aquela mexidona. Quando nasce, mexe também, que é conhecido como né, falado o baby blue, né? Que é esse período das primeira, segunda, terceira semana, onde essa oscilação hormonal ela é muito presente, ela é muito marcante, onde tem hora que a mãe chora, daqui a pouco a mãe tá rindo, daqui a pouco ela fica triste de novo. Então, essa fase, ela existe por alguns dias, né? Ela chora, ela fica triste, ela fica feliz, ela grita, aí depois ela se cala. Uma hora ela acha que ela é a melhor mãe do mundo, na outra hora ela acha que ela é a pior mãe do mundo. Então, esse período do baby blues ainda tudo bem, né? Por quê? Porque ele é transitório, ele passa. Vem dar essa desregulada toda aí em relação aos hormônios da mãe, mas ela passa. Então, sem psicoterapia, sem intervenção medicamentosa, né? Ela passa por si. Porém, quando esse sentimento, essa bagunça aí, ela persiste por muito tempo,
já não é, né? Ela já, se ela tem uma duração de 6 semanas, mais um período maior do que esse, já é alerta de sinal, né? Um sinal aí vermelho que tá tocando e a gente precisa conhecer, precisa saber o que saber diferenciar o que é zelo de mãe e o que é realmente de repente uma questão de depressão, que a mãe sozinha por vezes ela não consegue identificar, né? Ela tá tomada de um sentimento de culpa tão grande. Boa noite, Tati. Ela tá com um sentimento de culpa tão grande que ela não consegue ver fora da caixinha, assim, né? Ela não consegue ter a noção do todo. E junto com toda essa bagunça emocional, vamos dizer assim, vem a cobrança da família, ela tem a cobrança com o próprio bebê de cuidar, de amamentar, de zelar, enfim. E aí tudo fica uma grande confusão dentro dessa mãe, né? Então, a gente precisa, na verdade, de uma rede de apoio para essa mãe, né? Assim como a gente tem todo o cuidado e a atenção voltada para o bebê, a gente precisa, né, ter esse momento com a mãe, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe, então todo mundo cuida do bebê. Quem que tá cuidando dessa mãe? Porque tem momentos que nem ela consegue cuidar dela. Então, assim, alguns sinais que a gente percebe, né? Por exemplo, ela era super vaidosa antes da gestação e aí de repente ela acorda, ela não é mais. Então ela acorda com a camiseta que ela acordou, é a camiseta que ela passa o dia inteiro, e aí você fala, não, vai tomar um banho, não sei o quê. Não, ela não vai, porque assim, ela já não liga mais pra ela, né? Ela meio que se anula em virtude dela ter se tornado mãe, né? Então já é um sinal de que alguma coisa não tá bem, porque assim, quem cuida precisa estar bem para cuidar bem, ok? Já começa daí, né? Se eu não estou bem, eu não vou conseguir cuidar bem de quem quer que seja, do marido, do filho mais velho, do bebê, de qualquer pessoa. Então, ela tem que estar bem. Geralmente, quem está próximo é o marido ou algum familiar, né? Uma madrinha, uma irmã, enfim. Mas eles também estão acometidos com a vinda do novo bebê, do novo membro. Então, às vezes, acaba deixando, né, essa mamãe de lado e a atenção, lógico, né, acaba voltando pro bebê e essa mãe fica perdida sem ter o que fazer. Então, ela se anula enquanto mulher e começa a viver a vida de mãe. Mas essa vida de mãe nem sempre é o que as pessoas acham que deveria ser, né? Vem toda uma responsabilidade, vem toda uma demanda, né? A mulher, ela demanda muito a sua energia durante esse período, principalmente no primeiro ano de vida do bebê, né? Nós vamos conversar sobre isso também. Aliás, a próxima live nós vamos falar sobre o marco do desenvolvimento do bebê de 0 a 12 meses. Né? Então, que cada faixa etária aí é o que se espera de cada faixa etária. Então, a próxima live aí da semana que vai entrar não da outra, né? Então, voltando para as mães. Depois a gente fala dos bebês. Voltando para as mães. Essas mães que apresentam, que então eram muito vaidosas e elas não se cuidam, ou que elas se isolam desse convívio com a família e aí acabam colocando uma desculpa de que porque o bebê tá com gripe, o bebê tá doente, ou tá muito frio, ou tá muito calor, né? Porque quando a mãe não quer, e ela tá com depressão, ela não quer ir pro mundo, vamos dizer assim, ela começa a colocar um monte de barreira, né? Então é sempre assim, tá muito frio, tá muito calor, ou porque tá chovendo, ou porque o bebê tá com gripe, ou porque, né? Sempre vai falando alguma coisa e ela mesma vai se isolando do contato com a sociedade. Ela vai ficando cada vez mais dentro de casa. Algumas permitem a entrada de familiares, outras barram realmente a entrada até de pessoas mais próximas, porque como ela não tá bem consigo, ela não consegue ver que aquela atitude dela não é uma atitude normal, né? Não tá bacana e que ela não tá bem, que ela precisa de ajuda. Então, aí essa rede de apoio, essas pessoas que estão ao redor dessa mãe, precisam sim ficar atenta. Aí tem gente que fala assim, mas né, às vezes, por que o pai
que tá junto, não tá ali, ou às vezes o pai também tá e tá tentando ajudar dentro do que eles conseguem fazer, né, dentro do que os homens conseguem fazer, mas os homens, eles são muito práticos, né, então assim, se a gente não fala o que tá acontecendo, pra eles tá tudo bem, né, eles vão perguntar, tá tudo bem? Você vai falar assim, tá tudo bem, então tá bom. Ele não vai perguntar pra você, tem certeza que tá tudo bem? O que é o seu tudo bem? Né? O que você entende por tudo bem? O homem não vai desenrolar dessa maneira. Ele simplesmente vai perguntar, amor, tá tudo bem? Você vai falar, tá, então tá bom. Ou então aquela clássica, né? Você quer ajuda? Homens, né? Pais. A obrigação e o dever de vocês enquanto pai não é ajuda, tá? Então, se você troca uma fralda do teu filho, se você põe ele pra dormir, se você ajuda ele no momento pra ele arrotar, se você dá um banho, isso não ajuda, tá? Vocês não estão ajudando a mãe, né? Vocês estão fazendo a função de pai, ok? Então, isso vocês já deviam ter muito claro pra vocês. E as mães falaram, mas principalmente aqui no Japão, né? Trabalham muito, muitas horas, tá cansado, e aí quando chega em casa, precisa dormir. E aí pronto, já é mais um dos motivos delas não procurarem dizer o que elas estão sentindo, que elas não estão bem, que é pra não como fala? Pra elas não preocuparem o marido, né? E aí pronto, vira uma bola de neve. E aí essa mãe que já não tava bem, que já tava num processo depressivo, pronto, é a cereja do bolo que precisa para que ela fique ali sozinha alimentando ela e com ela mesma todas essas questões que deixa ela cada vez mais aflita e mais confusa, né? E aí ela não busca nem ajuda médica, nem ajuda profissional, tá? Já vou aproveitar e falar aí da questão de tratamento, né? A gente falou um pouco de como identificar o tratamento de depressão, psicólogo e psiquiatra. Ok? Depressão tem que ser tratado por profissionais que entendam desse processo, tá? A depressão é uma doença mental muito grave, ela precisa sim de um acompanhamento profissional, tá? De gente que estudou, de gente que foi atrás, de gente que se especializou, porque ela pode levar ao suicídio. Tá? Então, uma depressão tratada de uma maneira incorreta, pode ser que naquele momento, por 1 ano, 2 anos, aquilo fique tranquilo, eu curei da depressão em 2 sessões e tá tudo certo. E aí, de repente, mas ela se matou, ela se jogou e falou, oi, mas peraí, ela não curou da depressão? Como pode, né? Porque a depressão, ela precisa de um acompanhamento. Mesmo se a pessoa já passou por 1 ano, 1 ano e meio, e ela acha que ela já tá melhor, ela precisa de uma manutenção para que aquilo não volte, para que ela não tenha uma recaída e para que ela realmente se sinta bem, né? E isso só psicólogo, né? Nas psicoterapias, e psiquiatra, no caso, se realmente a situação sair do normal, tá? E tem coisa que vai ter que entrar realmente com uma intervenção medicamentosa, vai precisar tomar remédio, porque só a mãe gambatear também não vai dar certo, só todo mundo falar pra ela que ela tá super linda, que o bebê é maravilhoso, que ela é uma super mãe, que tá tudo certo, só isso não vai adiantar, né? Ela vai precisar sim de uma medicação pra tá regulando ela lá internamente, né? Então o psiquiatra nesses casos realmente é necessário, mas existe alguma outra forma de tratamento? Ao meu ver, não. Então, ter psicoterapia, psicólogo, psiquiatra, no caso de uma depressão que não está conseguindo ter um resultado positivo só através das terapias, tá? Então, no caso, o tratamento para depressão pós-parto é esse. Mas, como a gente pode tentar identificar, né? A quem ela acomete, né? A quem que é mais propenso, de repente, a entrar num processo depressivo pós-parto. Não tem classe, não tem cor, então assim, se é pobre, não tem classe social, se é rico, se é pobre, enfim, ela vem, ela não escolhe, bate a falar, essa aqui eu vou, aquela ali eu não vou, não existe. A depressão, ela vem, se instala e ela não vê cara, vamos dizer assim, né? Não vê cara, não vê coração, então não dá pra saber. Então, de repente, a pessoa tem uma família mega estruturada,
tá? Tipo, tem mãe, tem pai, tem, assim, junto, né? A família junto. Tem o marido, às vezes é o primeiro filho, tem toda uma rede de apoio, tá tudo certo. E ela entra no processo de depressão pós-parto, né? E aí, às vezes, vem um julgamento da família falando que ela está com frescura, que ela está querendo chamar a atenção, né? E assim vai. E, gente, não é bem por aí, né? Então, a gente precisa, sim, ficar atento nessas questões. Quem tá em volta é imprescindível, tá? Se você tá vendo que a sua nora, que tá com um comportamento diferente, você tá vendo que a sua filha tá com um comportamento diferente, ou que a sua irmã, ou que a sua cunhada, enfim, observa mais de perto, fica mais atento, conversa com o pai da criança, conversa com a família e tenta, assim, buscar, tá? Tem mãe que ela tá tão perdida que ela não consegue realmente perceber, né? Principalmente aquelas que já vêm com histórico de doença psiquiátrica. Então ela já tem alguma doença psiquiátrica e aí a probabilidade dela desenvolver durante o pós-parto é maior. Mães com situação de risco, então que moram em locais muito comprometidos, ou mãe que trabalha demais durante o período gestacional, mãe que, enfim, fez uso de drogas, de bebida, e aí, né, usou essas coisas lícitas, então ela realmente também pode desencadear, né, é mais propensa a desencadear a depressão pós-parto, e também as mães com gravidez não planejada, né? A gente tem que entender que nem todo mundo quer ser mãe, né? E às vezes acontece. E quando a gente fala, mas né, tipo, não quero ser mãe, e tudo bem. Não, você fala, não, como assim não? Você é uma mulher, não quer ser mãe? E aí às vezes acontece, essa mulher que até então não quer ser mãe, ela tá grávida. E aí ela não sabe lidar muito bem com essa situação, com essa questão da gravidez, ou então, né, ela tá no segundo pro terceiro filho, ela não tá numa situação atual de vida favorável, então o marido perdeu o emprego, ou ela tá com dívida, ela tá com dívida de carro, com dívida de casa, alguma questão da saúde, de algum familiar que tá preocupando essa mãe, e aí o momento que ela, né, ela percebe que ela tá grávida, ela descobre que ela tá grávida, já é um baque, né? Então, assim, ocorre o não aceitar a gestação, né? E aí tem que ser muito bem trabalhada essa mãe, porque depois que nasce, essa depressão pode vir e pode vir forte, né? Então, a doença psiquiátrica, a situação social dessa mãe, a gestação não planejada, são todas algumas prévias de que pode vir a acontecer, de que ela desenvolva uma depressão, tá? Mas pode ser mãe que não tem nada disso, tem uma família super estruturada e realmente ela vem, tá? Os familiares, eles têm que ajudar nesse caso, a dar apoio para essa mãe, a ficar de olho, a ficar atenta. A DPP, ela não tem prazo para chegar, né? Então, como a gente falou, ela pode vir com 8 meses, o bebê tá com 9 meses e aí a mãe entra no processo da depressão pós-parto. Então, tirem essa ideia de que é só no começo, é só nos primeiros meses e que depois passa e depois é frescura de mãe, porque não é, né? Não é só uma tristeza, não é só um cansaço, não é frescura de mãe. É uma questão séria que faz com que a mãe se desestabilize num grau que ela se sente tão culpada, às vezes, ou por não estar entendendo aquela relação. Tem mãe que isola o bebê, tem mãe que se isola e tem mãe que faz o contrário, né? Que pega o bebê e parece que ela leou, porque ela tá com medo de que tudo que ela faz não tá bom. Então, fala, nossa, ela é super zelosa, ela passa o paninho da boca, que o bebê vai, ela passa, não sei o que, ela passa, não sei o que ela... tudo que é em excesso também é pra gente se preocupar, né? Não a mãe que larga o bebê, mas a mãe que cuida demais. Então, vamos ver se esse cuidado não tá sendo excessivo, né? Porque às vezes esse cuidado excessivo, ela tá, sim, realmente passando por um transtorno aí mental, um transtorno psicológico, e ela precisa de ajuda tanto quanto aquela mãe que deixa o bebê com a fralda suja o dia inteiro, tá? É que o sinal é mais visível e é menos aceito, vamos dizer assim, pela sociedade, né? Essa mãe que meio que abandona. Agora, a mãe que zela demais, a gente acha que ela é uma super mãe, né? Mas a gente tem que ficar um pouco atenta, porque às vezes ela tá assim, entrando em depressão aí e as pessoas não percebem, tá?
Entender que a mãe, ela é mãe sim, mas ela é uma mulher, né? Antes dela ser mãe, ela é uma mulher, ela tem aí todas as suas questões físicas, que na gravidez dá uma atrapalhada aí, ela já não se sente tão bem. E vamos falar dos homens. Homens entram em DPP, entram em depressão pós-parto, né? E às vezes também, às vezes não, eles também não identificam que eles entraram e algumas pessoas não percebem que o pai teve depressão nesse período, nessa fase aí, depois do nascimento do bebê. Como que ela aparece nos pais, né? A mesma questão da tristeza, o pai sai para trabalhar muito cedo, não volta, às vezes ele não quer ficar perto do nenê, não é porque ele tá cansado ou porque ele não quer fazer o papel de pai, né? A função de pai. Ele pode também estar dentro de um processo depressivo, tá? Então esse afastamento que a mãe tem durante a depressão, o pai também tem. Só que aí as pessoas acabam confundindo, achando que ele não quer ajudar, que ele é folgado, que ele não quer saber de nada e larga tudo pra mãe. Por quê? E como que a gente consegue saber por que isso vem nos pais também? A partir do momento que ele constitui uma família, as responsabilidades aumentam. Então, assim, os pais tendem a ter a depressão pelo excesso de preocupação, né? E eles também se desregulam, eles também não entendem o que está acontecendo por uma ansiedade que acaba vindo, porque ele tem que gerir, ele tem que prover aquela família, ele vai ter que trazer dinheiro para casa, ele vai ter que comprar o carrinho do bebê, ele vai ter que dar um jeito, né, de manter aquela família que está sendo construída, que está ali, que precisa dele. Ele se pensa, o pai pensa, será que eu tenho capacidade para cuidar desse bebê, para cuidar dessa criança? Ai, o que eu vou fazer? Ai, mas será que eu vou saber trocar uma fralda? Ai, será que o banho que eu vou dar tá certo? E essa mamadeira que eu vou fazer? Será que eu vou fazer a mamadeira certo? Será que ele vai beber? Né? Vai tomar todo o leite? Será que... Né? E vem um monte de serás. A mesma aflição que a mãe sente na depressão pós-parto, o pai também sente, né? E aí, só que a gente vê no pai como um afastamento que é natural, porque a gente acha que é homem e que tá tudo bem. É porque ele não gosta de trocar, ele não sabe trocar. Mas toda essa pressão que vem pra mãe, vem também pro pai, né? Só que num outro sentido, né? Eles se sentem incapazes de cuidar do bebê, eles têm essa ansiedade enorme o tempo todo de que ele precisa prover uma boa vida para essa criança, uma boa vida para a família. Então já vem essa sobrecarga emocional, ele tem que buscar alimento, ele tem que suprir essa necessidade da família. Então isso tudo também é um peso pro pai. E sim, ele pode entrar num processo depressivo. Homens também entram nessa depressão pós-parto. Só que é um pouco mais difícil da gente conseguir perceber e deles perceberem também, né? Justamente por essas questões todas que a gente falou. E aí entra no meio do caminho a perda de libido das mães, né? As mães estão aí com tanta questão para resolver, tantos problemas, né? Assim, que ela não sabe lidar com ele, e ainda tem o marido que precisa resolver com o marido, né? E aí é natural que a mulher se reserve durante o período após o nascimento da criança, e o pai aí às vezes não entende. E aí ele já tá com esses sintomas também de depressão, né? O pai já está com esses sintomas de depressão, e aí vem aquela sensação de que eu perdi a minha mulher, né? Então ela já não é mais minha, não quero mais, a mulher geralmente já por um período não quer ter relação com o marido, e aí o marido fica de canto, e aí se ele tá entrando nesse processo de depressão é muito complicado, é muito difícil, porque ele não sabe também lidar com a situação, e aí às vezes em vez de buscar uma ajuda, acaba buscando uma outra pessoa, né? Então, enfim, acaba as traições, os relacionamentos extraconjugal, acaba aparecendo também, né, em sua grande maioria durante esses meses, esse processo aí logo do começo. A mãe acha que o pai tá cada vez mais ausente, né? Tá cada vez mais afastado, e aí ela não entende o porquê, e o pai, como ele não sabe lidar com esse momento, ele realmente se isola, ele se ausenta, e aí ele tá passando por um processo depressivo e também não sabe,
né? Então é complicado, é difícil, é um tema que precisa de muita atenção, as pessoas precisam realmente falar sobre, entender que é possível, pode acontecer com qualquer um, pode atingir qualquer família. Então é importante buscar ajuda, é importante buscar informação e fazer com que essa informação gire para que as pessoas possam saber que a depressão pós-parto ela não atinge, né, só a mulher, mas também o homem, e que realmente desestabiliza toda a família aí, né? Mas existe tratamento, né? Isso que é bacana, que existe tratamento e que as mães sim, elas podem, com ajuda especializada, sair desse momento aí e curtir realmente a maternidade, os prazeres de ter uma nova criança, de ter um novo bebê, e ela conseguir aí, junto com a família, junto com terapia, se reorganizar e passar por esse período aí da melhor maneira possível. Ok, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. A galera que chegou agora, Mari, seja bem-vinda. Mari tá assistindo, Priscila, a Janaína, todas vocês, grande beijo. Compartilhe e divulgue a live para que chegue aí nas mamães e nos papais que estão grávidos ou que podem vir a ficar, que é importante sempre saber. Então, curtam e compartilhem a minha página, NeuroKids, vocês podem dar uma busca aí que vocês encontram. Lá tem bastante informação bacana sobre neurodesenvolvimento, sobre desenvolvimento infantil, sobre neurociências. E espero vocês na nossa próxima live, da próxima quinzena. Vamos estar conversando sobre o desenvolvimento do bebê. Então, eu espero vocês lá, ok? Um grande abraço em todo mundo, até a próxima!